Olá, na entrevista de hoje vamos falar de raiva. Esse foi o tema abordado em pesquisas realizadas com crianças e adolescentes, e pais também entraram nos estudos. O trabalho foi realizado pela psicóloga Aline Henriques Reis. Fique conosco, a entrevista começa agora. Seja bem-vinda. Numa rápida apresentação, você é psicóloga e também professora aqui na UFMS. Isso mesmo. Dá aula em que área? Na área de psicologia? Sou professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas, dou aula na disciplina de Psicopatologia Geral e também estágios na área clínica. Professora, antes da gente entrar num tema específico que é sobre raiva, eu queria falar sobre emoções. Somos sentimentos o tempo todo, né? E depende da ocasião, surgem as emoções agradáveis ou não. Isso, as emoções elas fazem parte da nossa vida, cada uma delas tem uma função, não há muito consenso na literatura sobre as emoções básicas, mas aquelas que estão mais consensuais seriam a raiva, a alegria, o medo, a tristeza e o nojo, e a raiva é uma dessas que a gente vê que as pessoas têm mais dificuldade de lidar, e aí foi por isso que eu resolvi estudá-la. E o filme, divertidamente, ilustra bem isso, né? O filme ilustra bem e ele tem um componente teórico por trás, então ele não é apenas um filme para crianças. Se a gente pegar todos os elementos que o filme traz, a gente consegue entender um pouquinho desse universo das emoções. E todas essas emoções, os sentimentos, eles precisam de manejo nessa situação. Isso, a gente não usa a palavra controle porque controle subentende-se que não é legal, então eu tenho que guardar, eu tenho que abafar. A gente usa a palavra manejo que envolve a ideia de por que essa emoção está aqui, o que ela está querendo me dizer e qual a melhor estratégia, qual a melhor ação que eu posso tomar diante dessa emoção. E de todas elas, você estudou a raiva de Isso. Crianças e adolescentes. Como que foi esse estudo, faixa etária? Pais também entraram nos estudos? Isso, a gente queria saber como é que os pais reagiam às emoções de raiva e tristeza dos filhos, também o que eliciava, o que gerava essas emoções nos filhos. Então, mais especificamente sobre a raiva, nós trabalhamos com 3 faixas etárias. Segunda infância, que vai de 2, 3 a 6 anos, terceira infância, de 6 a 12 e adolescentes. Então, o que a gente verificou? Quanto mais nova a criança, mais os pais têm paciência, mais eles validam. O que é validar? É acolher, entender o porquê que aquela emoção está presente. E quanto mais velha ela vai ficando, ali já pela terceira infância, adolescência, a gente já percebe uma dificuldade maior de lidar com essa raiva. E o estudo foi em escolas públicas. Desde quando você começou? Isso, essas pesquisas elas começaram já no meu doutorado, ali em 2013, em escola pública, e depois com orientação de acadêmicos também, de trabalho de conclusão de curso, envolvendo. Então, o que a gente verificou nessas pesquisas? Primeiro, os pais exercem um modelo, ou seja, a maneira como os pais lidam com as próprias emoções já vai ensinar os filhos a como reagir diante da raiva ou da tristeza ou de qualquer outra emoção. Segundo ponto importante é pensar na maneira como eu, mãe e pai, reajo à emoção do meu filho. Então, se o meu filho apresenta raiva, por exemplo, eu digo, olha, você vai ficar sem o celular porque você não fez a tua tarefa. E aí a criança expressa raiva porque ela se sente injustiçada. Como que esse pai e mãe vai lidar, vai manejar com essa raiva do filho? É importante explicar o motivo da retirada do celular, explicar que ele tem o direito de sentir a raiva, mas que independente disso, que aquela ação ela vai continuar. Então, validar significa aceitar a emoção, acolher, mas não necessariamente voltar atrás na ação. E nessa observação, cada criança reage ao sentimento, à emoção de uma determinada forma. Isso. Então a gente tem o que a gente chama de raiva para dentro e raiva para fora. A raiva para fora, ela
vem geralmente acompanhada de comportamentos agressivos, da externalização. Então a criança ela pode bater, chutar, xingar, gritar, externalizando essa emoção. As pessoas geralmente reagem muito mal à externalização da raiva. No entanto, ao menos ela está sendo colocada para fora. Quando a raiva ela é colocada para dentro, ou seja, eu sinto raiva das pessoas, eu me sinto injustiçado, diante de uma frustração, a raiva ela aparece, mas eu guardo para mim. A gente tem a possibilidade de somatizar, ou seja, desenvolver transtornos emocionais, desenvolver problemas fisiológicos decorrentes dessa emoção que não está sendo expressada. A frustração ficou bem evidente nesse trabalho? Isso, então, dentre os eliciadores, os estímulos que geram raiva, os principais envolvem a frustração e um obstáculo diante de um objetivo. E a interpretação de que a responsabilidade, a culpa é do outro, ou de que o outro poderia ter feito alguma coisa para evitar. Então, por exemplo, a percepção de que o outro fez por querer, de que o outro poderia ter me protegido e não me protegeu, de que o outro poderia ter feito e não fez. Então, a gente tem ali a expressão da raiva. Bom, e você foi num ambiente que explorou duas vias, né? Essa criança no ambiente familiar e também escolar. Isso. Então o que a gente percebe é que os cuidadores, eles têm uma dificuldade de manejar essa raiva dos filhos. Então a gente viu muita punição, ou seja, a criança ela expressa a raiva e aí ela fica de castigo e aí o pai ou a mãe acaba gritando com ela diante dessa expressão de raiva, ou simplesmente ignorar, fazer de conta que não está vendo, que não está prestando atenção. E as duas maneiras elas são ruins, porque a criança acaba não aprendendo a lidar essa emoção e aí na vida adulta ela não vai saber o que fazer diante dela. O caminho é a conversa. O caminho é a conversa. Diante dessa conversa, os pais podem identificar, você está com raiva, o que fez você sentir raiva e dialogar, né? Uma boa estratégia é a estratégia de resolução de problemas. Então, o que a gente pode fazer diante dessa emoção? Mas eu diria que primariamente é acolher e validar. Se aquela emoção está ali, ela tem um motivo, ela tem uma razão para aparecer. E quando se fala nessa educação, orientação infantil, o manejo começa em casa justamente para a escola não enfrentar problema com essa criança. Olha, a gente costuma dizer que se a criança apresenta excesso de raiva, então em diversos contextos é uma emoção predominante, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Então, excesso de raiva pode sinalizar uma série de questões. Negligência, ou seja, essa criança ela não recebe atenção, ela não recebe afeto, ela não recebe cuidados, algum tipo de abuso, abuso físico, ela apanha, ela fica frequentemente de castigo, abuso psicológico, xingamento, colocar essa criança para baixo, de negligenciar. Então, essas situações podem gerar um excesso de raiva. E aí, no colégio, por exemplo, chama a atenção também dos professores, ou seja, esse aluno está expressando raiva, é um start ali para uma atenção maior. Depende da frequência. Então, o que a gente tem que pensar a raiva ela vai aparecer no contexto escolar. Cada vez mais se tem falado sobre educação socioemocional, as escolas têm implantado programas para trabalhar essas emoções e os professores eles também têm que saber manejar, porque a gente vê uma série de situações no ambiente acadêmico, por exemplo, o colega que tirou uma nota melhor, que riu da minha nota e aí eu fico com raiva, eu acabo agredindo, eu acabo brigando. Então, a raiva ela vai aparecer no contexto escolar e os professores eles têm que saber manejar e ensinar esses alunos a manejar também. No entanto, quando ela é excessiva, muito frequente, aí é um sinal de alerta para a gente entender o que está acontecendo no contexto particular, familiar dessa criança, para saber por que essa raiva está tão exacerbada. Professora, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. Olá, a entrevista está de volta. Aqui comigo a psicóloga Aline Henriques Reis, que fez uma pesquisa com crianças e adolescentes, pais também entraram nesses estudos sobre raiva. Ela também é professora aqui na UFMS. Professora, na sua pesquisa você trabalhou a estratégia de regulação emocional. O que seria isso? Como aplicar? Estratégia de regulação emocional significa, diante da emoção, como eu vou agir.
Ela envolve algumas etapas, então a gente pode pensar que a primeira etapa é a identificação da emoção. Que emoção eu estou sentindo? A segunda etapa é a intensidade, o quanto de raiva eu sinto nesse momento. Terceira etapa, pensar no eliciador, o que gerou aquela emoção. Uma criança ela não aprende isso sozinha, então são os cuidadores que vão ajudar nesse processo de psicoeducação emocional. Então se a gente pensar, por volta dos 4, 5 meses de idade, a criança ela já apresenta essas emoções. Por volta dos 3, 4 anos, ela já consegue identificar a emoção em si e a emoção no outro. E esse amadurecimento em relação às emoções, ele segue. Então os cuidadores eles vão inicialmente direcionar. Quanto menor a criança, mais o cuidador vai nomear. Ah, você tá com raiva, você tá brabo porque o teu amiguinho não quis dividir o brinquedo com você? Então eu vou pontuar a emoção e eu vou pontuar o que gerou aquela emoção. E aí num segundo momento eu vou ajudar essa criança a manejar. Se eu pensar em crianças menores, eu penso em estratégias de redirecionamento. Quanto menor a criança, 1, 2, 3 até 4 anos de idade, redirecionar a atenção dela para outro foco depois de pontuar a emoção é muito efetivo, porque ela ainda não tem um desenvolvimento cognitivo bem elaborado. Não vai perceber essa informação. Exatamente. Na fase maior. Isso. E aí, na medida em que ela cresce, o desenvolvimento linguístico dela melhora, ela tem mais repertório, ela consegue entender mais relações de causa e efeito, aí os pais começam a perguntar: o que você sentiu? Por que você se sentiu dessa maneira? O que você poderia fazer nessa situação? Então, em termos de estratégias, como eu já disse, a estratégia inicial de quem lida com as emoções é a validação. E aí, num segundo momento, ajudar essa criança a pensar o que ela pode fazer para lidar com a situação que gerou aquela emoção. E nessa sua vivência nas escolas, o que você percebeu? Que são crianças realmente que não receberam essa informação, essa validação dos cuidadores? A gente tem que pensar numa dificuldade do próprio cuidador em lidar com as emoções. Então, quando o cuidador ele tem dificuldade, o filho pergunta: pai, o que aconteceu? Você está triste? Não, não é nada. Então a criança ela percebe uma mudança de comportamento, ela faz a leitura de uma emoção e aí o cuidador nega. Então ela tem uma informação contraditória. Eu percebo que o meu pai está triste, mas ele nega essa informação. Então, primeiro, aceitando as próprias emoções, não, o pai está triste, aconteceu uma coisa ruim, mas daqui a pouco eu fico melhor. Então ele vai ensinando essa criança que tudo bem sentir emoções. Se expressar é importante. O adulto ali na convivência com a criança, fazer a expressão e a leitura do que está acontecendo. Estou feliz porque aconteceu algo bacana. Não estou feliz, estou triste por conta de uma outra situação. Isso é importante, então. Isso. Mensurar, né? Isso, especialmente em relação à raiva, diante de uma situação conflito, seja com criança, seja com adolescente, é recomendado que os pais digam: eu estou muito bravo nesse momento, eu preciso de um tempo para me acalmar. E aí sinalizar para a criança que essa saída significa um tempo para regular a própria emoção. Mas o que a gente percebe de muitos pais é que eles punem a criança. Então eles saem de cena sem avisar. Se a criança é muito pequena, ela pode ter um senso de abandono. Então, dizer para ela e não falar da criança: eu estou bravo com você, eu estou com raiva de algo que aconteceu ou de algum comportamento e não da criança. Essa diferença é fundamental. Se isso não acontecer na vida adulta ou no decorrer da vida, pode surgir uma pessoa agressiva. Quais são as situações, né, que essa criança pode enfrentar? Ela pode ter essa dificuldade na externalização, então ela não vai conseguir pontuar. Se a gente pensar na externalização da raiva na vida adulta, envolve pontuar para o outro: eu tô bravo, eu tô magoado, eu tô chateado, eu tô triste, eu tô com raiva por conta disso que aconteceu. E falar para o outro o que ele espera do comportamento. Eu esperava que você cumprisse com o nosso combinado, eu esperava que você agisse de acordo com aquilo que a gente combinou previamente. Então, pontuar para o outro essa emoção e dizer para o outro o que ele espera do comportamento de uma maneira assertiva. Assim, ele não magoa as pessoas e também não passa por cima das próprias necessidades. Professora, descreve para a gente como foi esse seu trabalho de perto, né, com as crianças.
Bom, se eu pensar na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com um grupo de meninos e um grupo de meninas para manejar a raiva. Então a escola me encaminhou aquelas crianças que tinham maior dificuldade de lidar com a raiva, e aquilo que eu descobri é que elas tinham muitos motivos para sentir raiva em excesso. Elas passavam por situações de negligência, abandono emocional, punição física, então aquele nível excessivo de raiva sinalizava algo a mais. Bom, para as considerações finais aqui no programa, de todo o seu trabalho de pesquisa, qual que é a orientação para os cuidadores, para as escolas, as diretrizes, para lidar com essas crianças? Prestar atenção na expressão emocional, conversar sobre as emoções, perguntar o que o filho está sentindo e não desmerecer ou desqualificar. Então, não partir do meu ponto de vista entendendo que aquela emoção não faz sentido, mas entender o motivo daquela criança, daquele adolescente estar sentindo aquela emoção. Conversa sempre, nada de incentivar e também ignorar. Ignorar jamais. Obrigada pela participação. Conversei com a psicóloga Aline Henriques Reis. Ela fez pesquisas com crianças, adolescentes e pais sobre raiva. A entrevista fica por aqui.